tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos agora começar a nossa aula de geografia, muito bem. E nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um assunto bem interessante que vai arrancar de nós os nossos primórdios como nação. Nós vamos falar sobre a formação da identidade do povo brasileiro. Olha aí, coisa boa, nós vamos conversar sobre caracterizando lugares. Como assim, tia? Caracterizando lugares. Vou aqui começar com uma perguntinha bem simples, espero que vocês em casa respondam, que é: existem duas cidades, dois estados ou dois países totalmente iguais? Tenho certeza que a resposta de vocês foi não. E é exatamente isso mesmo, não há duas cidades, dois estados, dois países, dois continentes iguais. Por que, tia? Eles deveriam ser iguais. Cada um tem sua organização populacional, a sua organização. Todos eles têm a mesma organização, todos eles têm os mesmos órgãos, todos eles têm os mesmas ruas, tudo igual, as mesmas casas. Mas não. Absolutamente é impossível você encontrar duas cidades idênticas, digamos assim. Por quê? Porque a identidade, digamos assim, a característica, a cara daquele lugar, ele é de acordo com como aquela sociedade foi moldada, como a população foi se adequando ao que acontecia, os fatores sociais, né, fatores culturais foram dando cara às cidades, né? Vamos começar das cidades. Mas aí se deu cara às cidades, o grupo de cidades deu cara ao estado, o grupo de estados deu cara ao país e assim sucessivamente. Nós temos características em comum, mas nós não somos iguais. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples, certo? Marco, Bela Cruz. São cidades vizinhas, não são? Pronto. Elas são iguais? De jeito nenhum. Até as pessoas são diferentes de alguma forma. Porque são duas culturas, por mais que próximas e bem parecidas, não deixam de ter suas particularidades. Por exemplo, nós temos a economia do município, né? Que é a maior fonte de renda. Lá no Marco, que eu sou do Marco, sou marquense, lá no Marco são as fábricas de móveis. Então, na hora que se fala no Marco, economicamente falando, vão lembrar de quê? Dos móveis, das fábricas moveleiras, né? Que é uma grande marca do município. Já aqui na Bela Cruz, não se lembra, economicamente falando, dessas mesmas empresas. Lembram, por exemplo, do caju. Aqui ele é muito conhecido como caju. Inclusive tinha uma festa anual, que era a festa do caju, que as pessoas comemoravam, né, a safra do caju e tudo, que virou algo bem cultural. Hoje não tão comemorado como antigamente, mas também ainda faz parte da cultura municipal de Bela Cruz. Então vem daí duas cidades próximas, vizinhas. Tem gente que vai até de bicicleta, né? Tem aqueles grupos que andam de bicicleta que vão até o Marco e voltam, de tão próximas que são. E tem características econômicas bem diferentes uma da outra. E se duas cidades tão próximas têm suas diferenças, imagine quantas diferenças existem se nós formos analisar o Brasil inteiro, não é? O Brasil que muda tanto, o Brasil que ele tem tantas caras, tantas faces, porque o Brasil, ele não é feito de uma, digamos assim, né? Vou usar um linguajar bem claro, mas não específico, tá? Ele não é feito de uma raça pura, tipo, tá? A raça brasileira está aqui. Não, de forma alguma. No Brasil acontece o fenômeno da miscigenação. Tia Dávila, o que quer dizer isso? Miscigenação quer dizer a mistura dos povos, as misturas das raças. E o nosso Brasil é exatamente assim. Nós devemos agora lembrar, lá na nossa memória, puxar antes de nós sermos país, digamos assim.
Quem viviam aqui antes de ser colonizado, de ser, olha as aspas, viu? Descoberto, né? Porque já existia, mas tudo bem. Quem vivia aqui eram os índios. Os índios com sua cultura, os índios com suas características físicas, que são bem acentuadas, né? Que a gente já sabe. Com a sua forma de plantio, com a sua caça, com suas crenças, né? Suas religiões. E os índios viviam aqui. Então eles eram os primeiros povos brasileiros, eram os índios. Quando veio os portugueses, né? Os europeus vieram. Aí já houve a mistura de índios com europeus, né? Com os portugueses. Mas adiante começaram a vir outros povos europeus também. Aí foi quando os escravos foram trazidos. E a gente tem a marca mais forte, digamos assim, desses três povos na nossa mistura, na criação da cultura brasileira. Nós temos traços desses três povos. Nós temos outros também, mas os principais são esses três, que são os indígenas, os europeus e os africanos. Nós temos as marcas mais claras desses três povos na criação da cultura brasileira. Os indígenas, que eram os primeiros povos, nós herdamos da cultura deles muitos traços, muitas coisas nós agregamos à cultura brasileira, como, por exemplo, tomar banho todos os dias. Vocês sabiam que nós brasileiros temos esse hábito de tomar banho todos os dias, que não é todo mundo, todo país do mundo que tem esse hábito de tomar banho todo dia, tá? Nós aprendemos com os índios. Outra coisa também que eu adoro, que é bom demais, é dormir de rede. Sim, nós aprendemos a dormir de rede com os indígenas. Sem falar na alimentação, né? Que muitas coisas a gente aprendeu a comer com eles também. Por exemplo, a mandioca, né? Comer as raízes, como a mandioca é uma raiz. E também a questão das lendas, a nossa cultura, digamos assim, oral, a nossa cultura de histórias, ela é muito rica. E nós devemos muito à cultura indígena, que agregou tanto, com tantas lendas, tantas histórias belíssimas, não é? O segundo povo que nós vamos falar são os europeus, mais especialmente os portugueses que aqui chegaram, não foi? E assim, é muito delicado a gente falar sobre eles porque eles não fizeram boa coisa com os nativos que aqui moravam. Como assim, tia Dávila? Nós sabemos que eles vieram com uma cultura de extrativismo. O que quer dizer isso? Palavra nova para vocês? Sei. Aqui só abrindo um parêntese, tá? No nosso conteúdo. Mas é importante que a gente saiba as nossas raízes, os nossos primórdios. Então, essa questão dessa cultura de extrativismo é que eles vieram para cá com o objetivo de, como é que eu posso dizer, se apropriar das nossas riquezas e levar para a Europa. Então, eles não tinham muita preocupação em cuidar de quem morava aqui, em cuidar e zelar das nossas terras, eles não tinham essa preocupação, eles queriam realmente levar as nossas riquezas embora. Mas acabaram que aqui ficaram e tudo, e nós viramos países, graças a Deus. E nós hoje temos também algumas heranças culturais que são herdadas desse povo. Como, por exemplo, a questão da organização, questão cultural de quê? Das roupas que nós usamos hoje, a questão que os índios também, né? Os índios andavam nus, né? Para eles era natural, eles viviam de forma bem naturalista mesmo. Aí eles foram agregando até a nossa religião também, que os índios não tinham a religião que nós temos hoje também. É uma herança dessa colonização nossa e várias outras coisas. O terceiro povo são os africanos. Esse povo que foi trazido para nossas terras de forma involuntária, né? Que eles chegaram aqui de forma muito brutal. Inclusive, eu sei que brutal é uma palavra forte, mas foi mesmo. Que foi na época da escravidão. Eles vieram para cá para ser escravos, né? E eles viviam em condições muito precárias. Vocês já sabem disso. A gente até conversou sobre isso. Viviam nas senzalas, trabalhavam até exaustão, não tinham salário, eram realmente escravos. A palavra certa é essa. Mas eles
colaboraram e deixaram nas nossas terras raízes africanas que são belíssimas. Como, por exemplo, a dança da capoeira. Dança, esporte, não sei ao certo, né? Mas a capoeira, a feijoada, é uma herança deles também. A gente viu também que, além da cultura africana que eles trouxeram, também alguns tipos de moradias, né? Lembram dos quilombos que a gente estudou? Que era para onde os escravos fugidos iam? Então nós temos as marcas desses três povos, que são muito fortes, e sem eles nós não seríamos a cultura que nós somos hoje. Nós não teríamos os costumes que nós temos hoje. Nós devemos muito da nossa cultura a esses três povos. Vou deixar aqui agora para vocês um videozinho que deixa mais claro essa conversa que a gente teve sobre esses três povos que colonizaram o nosso país, digamos assim, que ajudaram na formação da nossa cultura, da cara do Brasil mesmo, tá bom? Eu venho já já. Sou igara dessas águas, sou a seiva dessas matais e o ruflar das asas de um beija-flor. Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o cario invasor no meu solo sagrado pisou, desbotando o verde das florestas, garimpando o leito desses rios. Já são 5 séculos de exploração, mas a resistência ainda pulsa no meu coração. Na cerâmica marajoara, do Rio Sateré, na Cumaria Capó, na pintura Cajuel, mulher quitanda e caminhava, na Zarabatana Matu, no arco Munduruku, no manto do Pidambá, na flecha Camaiurá, na oração terçana. Canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Brasil, canta índio do Eu vivi em plena harmonia com a natureza, mas num triste dia o carisma invasor no meu Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Meninas, vamos ouvir, ai que ouvir é coisa boa. Eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa. Que eu já vi dançar ouvir, ai as meninas de Lisboa. ó vira que vira e torna a virar, que as voltas do vira são boas de dar. Ó vira que vira, ó vira virou, que as voltas do vira sou eu quem as dou. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai. Oi, ai, ai, ai.
sera nari mere sayette tu sayado. Das Frühling ist so froh, die Musik spielt so schön. Ich hab gesagt, ich wollte noch eine Show. Und heut, das ist ja wieder ein großer Freit. Meine Kameraden sind schon alle da. Gallega in die Hand, besoffen sind schon viel. Und wir tanzen, wie die Musik spielt. Heut um das Fest, das geht bis an den Tag. Und lustig immer so, im Chor und wir singen. Noch eine Show, gleich wird das was schon geht. Agora vocês vão pegar o livro de geografia de vocês e vão resolver a página 98. Já já a gente corrige. Pronto, vocês já fizeram, nós vamos agora corrigir, certo? A primeira questão diz assim: complete o texto corretamente. Todo lugar tem características únicas. As paisagens, as atividades comerciais, as festas e costumes. A mistura de todas essas coisas chamamos de identidade do lugar. Essa identidade é como se fosse um rosto. Vou colocar entre aspas o termo rosto. Diferente de nosso rosto, que nos acompanha desde que nascemos, esse rosto do local é constantemente montado. Também vou colocar montado entre aspas, tá? Montado.
pelas relações humanas que acontece apenas nele. Questão 2 diz o seguinte: marque as alternativas corretas. Todos os países, estados e cidades são iguais culturalmente? Claro que não, né? Foi o primeiro questionamento que eu fiz com vocês, a gente já sabe que não, cada um tem sua identidade. Segundo quadrinho. Se duas comunidades têm as mesmas coisas, são iguais? De jeito nenhum. Terceiro quadrinho. Duas comunidades podem ter as mesmas coisas, mas nunca serão idênticas. Verdade, né? Então vou marcar um X no terceiro quadrinho. E o quarto quadrinho diz: o que define como uma comunidade será é a forma como as pessoas se comportam nela. Sim, sim. E a questão 3, que diz o seguinte. Vou passar para cá. Marque a alternativa que completa a frase adequadamente e reescreva. Desde o início da nação, na época do descobrimento, olha, entre aspas, nosso país foi se formando com a interação de 3 grandes blocos étnicos e culturais. Exatamente. Vai marcar um X aí no primeiro quadrinho, não é? E vai escrever essas 2 palavrinhas no espaço que tem aí dentro desse quadrinho lilás. Pronto? Então, gente, a nossa aula de hoje fica por aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a descrição com as páginas que vocês vão fazer em casa, tá? Beijo grande e até a próxima aula.